Bom dia, meus gatinhos e minhas gatinhas. Espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade. Bem, hoje nós vamos para a aula de História e Geografia, com duas participações especiais, da Sofia e da Cecília. Nós vamos começar falando sobre a história da minha escola, tá? A primeira página da 145, vocês vão ver duas imagens que elas representam a mesma rua. É uma rua do Rio de Janeiro chamada 1º de Março. Só que a primeira imagem ela foi feita em 1890 por Marques Ferres e a segunda foi feita em 2009 por Léo Burgos. Bom, pessoal, nós vamos lá para a página 146, atividade. Vocês vão pegar o caderno de História e Geografia de vocês e escrever atividade, página 146. Não esquecendo da data, olha lá, 21/5/2020. Eu vou ler com vocês, dar algumas respostas, mas elas podem ser modificadas de acordo com a visão que vocês vão ter das imagens, ok? Isso daqui é só um exemplo. 1. Descreva a imagem 1 a partir dos itens abaixo. Ruas e calçadas. A letra A. São largas, recortadas por trilhos de bonde. Calçadas estreitas e em bom estado. B. Prédios. Tem características diferentes, chamando a atenção pelas formas das janelas e portas. C. Vestimenta das pessoas. Adultos e crianças vestem calça e paletó. Adultos usam chapéu. 2. Quais são os dados de identificação da imagem 1? Ou seja, que lugar ela retrata e quando foi produzida? Bem, ela retrata a Rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, no ano de 1890. 3. O que mais chamou sua atenção na imagem 1? A diferença das construções dos dois prédios. 4. Quais são os dados de identificação da imagem 2? Que lugar ela retrata e quando foi produzida? A mesma rua, 1º de Março, no Rio de Janeiro, no ano de 2009. Número 5. Agora descreva a imagem 2 a partir dos itens abaixo. A imagem 2 é aquela das construções novas, né? Da foto feita em 2009. A. Ruas e calçadas. Ruas largas, calçadas estreitas e em bom estado. B. Prédios. O primeiro tem 4 andares e o segundo 6. Do outro lado da rua, prédios de muitos andares. C. Vestimentas. Calça comprida e camiseta. Shorts, camiseta e chinelo. Para vocês verem a diferença, né? Em 1890, todos andavam de calça e paletó. Agora é calça jeans, camiseta, short e chinelo, né? 6. E nessa imagem, o que chamou mais sua atenção? A minha atenção foi mais construções, pessoas na rua e o asfalto, que é a mudança da pavimentação, né? 7. Essas duas imagens revelam o mesmo lugar, em épocas diferentes. Compare-as e responda. Qual é a imagem mais antiga? A. A primeira. B. Qual é a imagem mais recente? A segunda, né? Quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem? Bom, para descobrir isso, a gente precisa pegar o 2009, que é a foto da segunda imagem, e fazer menos 1890, que daria o resultado de 129 anos, tá bom? D. Em relação aos aspectos físicos dos prédios, do entorno e das pessoas que aparecem nas imagens, o que permaneceu e o que mudou? O formato das ruas e calçadas, a pavimentação nova, alguns prédios foram destruídos, dando lugar a novos prédios, a vestimenta também mudou. Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer agora, eu ler a minha parte. Os espaços também têm história. Ao observar os detalhes das imagens que abrem no módulo, você percebeu marcas do tempo, ou seja, pistas do
passado, nos prédios. Em seu retorno e nas vestimentas das pessoas, algumas características permaneceram e outras se modificaram. Essas marcas são importantes porque revelam que determinado lugar passou por transformações, ou seja, revelam um pouco da história dele. Desde o início do terceiro ano, você vem analisando sua escola, junto com seus colegas. Vem desvendando seus cantinhos, conhecendo melhor as pessoas que estudam e trabalham nela, pesquisando, montando maquetes e fazendo desenhos. Enfim, você vem conhecendo cada vez melhor como é a sua escola atualmente. Beijo, gente! Bem, esse texto lido pela Sofia nada mais é do que um recordando sobre os trabalhos que nós já fizemos, né? E ele diz lá: você já aprendeu as marcas deixadas pelo tempo, que são pistas do passado, ok? Trocar ideias. Como é possível saber o que aconteceu no tempo transcorrido entre a fundação da escola e os dias de hoje? Ou seja, como podemos saber a história da escola? Enfim, é só a gente olhar as fotos mais antigas, os registros que a escola tem, a documentação, que a gente consegue algumas informações desde o início do nosso colégio até os dias de hoje. Há quantos anos você acha que a escola em que você estuda foi fundada? Justifique sua resposta. A nossa escola foi fundada em 2003, certo? Então, a nossa escola esse ano ela está completando 17 anos. 3. Sua escola é recente ou antiga? Justifique sua resposta. A nossa escola ela é uma escola recente, tá? Antiga é o Domingos da Silva, tá? Que é uma escola muito velha, que estudou minha mãe, minha avó, na época ainda que os meninos e as meninas tinham aulas separadas, tá bom? História da minha escola. Chegou a hora da sua viagem pelo passado de sua escola. Siga as orientações do professor para formar seu grupo. Depois dê início ao trabalho. Como é possível perceber as marcas do tempo que passou? Vamos ver? Vamos ver aí o que o Edgar quer que a gente adivinhe. Primeira etapa, dividindo bem as tarefas. Bom, a primeira, a segunda e a terceira etapa, eles vão pedir uma pesquisa, tá bom, pessoal? Eu vou comentar com vocês sobre a pesquisa que eles vão pedir, porque vocês não podem se reunir para estar fazendo essa atividade. Então, nós vamos fazer grupos, como eu sempre brinco, vocês e eu, certo? Bem, agora vocês vão lá para a página 149, no quadradinho roxo, tá? Conforme nós vamos lendo, a tia vai explicando para vocês a etapa 1 e 2. No segundo ano, você aprendeu que as pessoas deixam pistas que podem nos fornecer informações a respeito de como viviam, como se vestiam, como estudavam e de que forma organizavam seus espaços e etc. Essas pistas são importantes para a pesquisa e são chamadas fontes ou documentos históricos. Podem ser cartas, certidões de nascimento, fotos, obras de arte, utensílios domésticos, monumentos, relatos de antigos trabalhadores e etc. Bem, se acaso fosse formado o grupo, vocês deveriam se reunir e conseguir coletar as seguintes informações. Na página 150, nós vamos lá ver a primeira parte, né? A produção do texto. Você e seu grupo vão produzir um texto escrito. Sigam estas instruções. 1. Os dados que vocês encontraram devem ser apresentados em sequência.
Comecem com os dados sobre o passado mais distante. O ano de fundação da escola, o primeiro diretor, o número de alunos daquela época e etc. Bem, o ano de fundação da escola foi 2003. O primeiro diretoras que estão até hoje são a tia Flávia e a tia Denila, tá? E o número de alunos naquela época era mais ou menos 18 alunos, porque só tinha o ensino infantil, ok? B. Prossigam com as principais mudanças sofridas pela escola. Exemplos: mudança de endereço, mudança de nome, criação de novos segmentos, aumento do espaço construído, criação de biblioteca, laboratórios, quadra de esportes, etc. Vamos falar das mudanças da escola, tá? A nossa primeira escola, ela foi na Rua Major Caldeirazo e o nome dela era Colégio Educativo. Depois ela passou a ser Colégio Educativo Amplo, ok? Depois da Rua Major Caldeirazo, ela foi lá para a Rua Rui Barbosa, por onde ficamos muito tempo. Porém, com o crescimento da escola, foi dividido o ensino fundamental do ensino infantil. O ensino infantil passou a ser na Rua José Bonifácio. E com mais crescimento, resolveu-se pegar um prédio maior, onde coubessem todas as salas para todos ficarem juntos, que é hoje o prédio que nós estamos, na Avenida Vicente José Paris, certo? C. Concluam revelando como é a escola hoje. Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? A escola hoje ela é grande, ela tem muitos espaços, tanto para brincadeira, tem a quadra de esportes, ela é muito bem iluminada, ela tem as nossas pequenas áreas verdes, é uma escola limpa e com muitos alunos, né? E as nossas salas são bem espaçosas. Dê um título. Um exemplo que vocês podem usar seria descobrindo sobre a minha escola, a história da minha escola, fatos sobre a minha escola, enfim. Vocês podem pensar num título que agrade vocês, ok? Aí depois, a número 2, eles pedem para fazer uma revisão. E a 3, para que vocês coloquem as fontes que vocês pesquisaram, que no caso foi a tia Lili, né? Porque nós não estamos em aula, nós não temos acesso a materiais. Mas vocês podem também dar uma olhada no Google, no Facebook, aonde aparecem coisas sobre a nossa escola, tá? Aí eles falam para vocês entregarem o texto para mim, mas o texto vocês vão fazer no caderno de vocês e eu vou corrigir. Na página 151, eles pedem um painel, né? Que seria as informações coletadas que vocês tiveram. Quando voltar às aulas, nós podemos até estar fazendo esse painel, tá bom? Para produzir os textos, sigam as mesmas instruções dadas na página 150. Agora nós vamos falar sobre Você Sabia? Com a participação especial da nossa nova amiguinha Cecília. Você sabia? Os apontadores surgiram nos anos 1880, quando a produção de lápis aumentou. Naquela época, existiam apenas apontadores feitos de metal, que tinham manivelas bem diferentes dos pequenos apontadores que podemos hoje levar para a escola dentro de um estojo. Até os anos 1970, ninguém usava cola em bastão, que só foi inventada em 1969. Para colar, usava-se gomas arábicas, uma substância amarelada tirada das plantas. Também era comum usar a cola feita em casa, com água e farinha de trigo. E por último, nós vamos para casa, né? Vamos lá, em casa, página 152.
Como você faria para descobrir o passado de sua escola? Escreva abaixo pelo menos 2 estratégias, tá bom? Essa vocês vão fazer sozinho e amanhã eu coloco alguns exemplos na correção. 2. Pergunte para uma pessoa que tem idade entre 50 a 60 anos. A. Em que escola ela estudava quando tinha sua idade? B. Quais eram os materiais escolares básicos que utilizava? Ou seja, que materiais usava todo dia? Pode ser para avó, para vô, tá bom? Para vocês estarem sabendo. 3. Converse com a pessoa mais idosa que você conhece e pergunte: A. Em que escola você estudou quando criança? B. Em que década você fez os seus primeiros anos escolares? Letra C. Nessa época, em sua escola, meninos e meninas estudavam na mesma sala de aula? Vocês vão ficar impressionados com as respostas. Vocês vão fazer da 2 a 3 e a 3 no caderno, tá? Vocês vão colocar lá. Tarefa, História e Geografia, página 152. E vão escrever as respostas que a pessoa deu para vocês. Caderno de História e Geografia, ok? E a 4 nada mais é do que respostas do trocar ideias que nós já colocamos, nós já demos. Então, a 4 não é necessário ser feita, ok? Mas a partir de agora, não vai falar e nem sair do lugar. Porque a história vai começar. E a história que hoje eu vou contar se chama O Rei que Era Dono do Mundo. E a história começa assim. Era uma vez um rei que era muito, muito rico. Ele tinha tanto dinheiro, que nem conseguia contar. Tanto dinheiro ele tinha. E o rei se achava poderosíssimo. Mas aconteceu que ele começou a sentir assim, que faltava algo. Ele estava satisfeito, faltava alguma coisa. Foi então que certo dia ele subiu lá no alto da torre e ao ver todas as suas terras, o rei falou: Ora, o que eu quero é conquistar todas as nações do mundo. Exército! Eu quero que vocês conquistem todas as nações e depois eu quero que vocês tragam todas as riquezas das nações. Bem, o pedido do rei tinha que ter sido cumprido. E o exército do rei saiu para conquistar todas as nações. Depois de conquistadas, o rei se sentiu ainda mais satisfeito. Imagina, agora ele era, além de ter todas as riquezas, dono do mundo. Era coisa pra chuchu. E o rei se sentiu máximo, porque ele tinha tudo. Todas as pessoas ali do reino eram seus servos. Ele era dono do mundo, tinha todo o dinheiro que pudesse querer. Mas alguma coisa faltava. Alguma coisa ele queria. Mas o que? Se ele já tinha tudo. Foi então que ele chamou os seus sábios e perguntou o que faltava. Foi então que os sábios responderam: Majestade, tem uma coisa que é muito importante, mas que o dinheiro nenhum pode comprar, nem mesmo o poder. O senhor já tem, mas o senhor só dá valor ao dia que perder. Mas o rei ficou uma braveza. Vocês estão tudo errado. Onde já se viu alguma coisa que o meu dinheiro não possa comprar? É tudo mentira, não existe essa tal coisa. Não existe, porque eu tenho tudo. Tudo o dinheiro pode comprar, tudo o poder pode querer. E vocês são uns mentirosos. Vambora. Os sábios saíram. Mas acontece que o rei ficou empolgado com aquilo. O que será que ele não poderia comprar? Ele já tinha o dinheiro todo.
melhores médicos do palácio. Os médicos foram lá, examinaram o rei, mas o rei não tinha nada. Ninguém sabia o remédio para curar o rei. O tempo passava e o rei continuava mais doente. Até que então o rei mandou chamar os sábios. Quem sabe, eles que sabiam de tudo, não teriam resposta. Por que o rei tinha? E quando os sábios chegaram no rei, foi então que eles falaram. Era disso, majestade. Era disso que a gente estava falando. É isso que o dinheiro não pode comprar. O senhor tem desde que nasceu. Mas só dá valor no dia que perde. Isso se chama saúde. E foi só então que o rei percebeu que, de fato, que adiantava ter todo o dinheiro do mundo e não ter tido tempo para conquistar aquilo que era mais importante da vida dele. Aquilo que lhe foi dado de graça. A saúde. Desde então, o rei, que na verdade era um rei muito bom, resolveu que ia colocar muitos hospitais, muitos postos de saúde e os melhores médicos para o seu povo. Porque ele queria, de verdade, que as pessoas pudessem valorizar aquilo que nenhum dinheiro podia comprar. Ora, a saúde. Falando nisso, você já cuidou da sua saúde hoje? Ótimo. Como se cuida? Vai brincar, coma, se alimenta bem. E você vai ver que você vai crescer forte, feliz e muito saudável. E entrou por uma porta, saiu por outra.